Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns pontos que são importantes para observar na avaliação do nosso paciente, para que a gente consiga, ao final dessa avaliação, montar um plano de tratamento que seja assertivo para ele. Então, o primeiro ponto, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre problema. Calma aí que eu já vou explicar. Sempre que um paciente vem para a fisioterapia, sempre que ele nos procura de uma forma profissional, ele quer resolver um problema geralmente muito pontual. Existem muitas questões envolvidas, sim, mas geralmente o paciente tem um problema principal, aquilo que é pontual para ele. Vamos pegar o exemplo de vocês. Se a gente for no dentista, vamos pegar o nosso exemplo. Nós vamos no dentista porque a gente está com uma dor de dente. A gente vai no dentista e a nossa expectativa é que ele consiga resolver a nossa dor de dente, porque naquele momento aquilo está limitando, está dificultando a nossa vida, dificultando as nossas tarefas do dia a dia. E não é diferente para os pacientes da fisioterapia. Eles vêm para que a gente resolva um problema principal. E isso parece bastante óbvio, mas dentro da nossa prática clínica, muitas vezes a gente não consegue identificar esse problema e ser assertivo no seu tratamento. E por que isso acontece? Acontece porque a gente tem uma ansiedade, uma ânsia em mostrar serviço. Então, infelizmente, de uma forma cultural, entende-se que se você está avaliando, você está perdendo tempo. Às vezes os pacientes entendem assim. E isso é uma visão distorcida, é uma visão errada. A avaliação, ela é a base de qualquer tratamento. Mas muitas vezes na ansiedade de mostrar trabalho, a gente faz ali uma avaliação básica e já começa a aplicar mesmo na mesma sessão um tratamento. E isso não faz sentido nenhum, porque como que você vai aplicar um tratamento que vai gerar um resultado se você nem avaliou o paciente? Outro ponto que pode levar a isso é que a gente aprendeu assim lá na faculdade, então tinha aquela ficha enorme de avaliação, a gente tinha que fazer tudo aquilo e já atender, na próxima já começar a atender ou até mesmo já aplicar algum método, alguma técnica naquele mesmo dia. E a gente só seguiu fazendo e não se questionou se isso era válido ou não. Então agora, o que eu quero que fique claro aqui é que vocês precisam sair da primeira sessão de avaliação do paciente de vocês com um problema muito claro. Qual é o problema que ele trouxe para você? Ele talvez não vai falar dessa forma, mas você vai ter que perguntar para ele, direcionar a sua avaliação, as suas perguntas, para que ele deixe claro para você o que mais está limitando, o que ele precisa resolver naquele momento. Então, por exemplo, a mãe do paciente vai dizer para vocês que a principal dificuldade é que a criança não consegue ficar em pé. Dessa informação, a gente vai ter que criar uma pergunta que será um problema para a gente resolver. Então, por que ele não consegue ficar em pé? A partir disso, a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada, que nós vamos falar mais pra frente, para conseguir entender por que e resolver esse problema. Precisa ficar claro para os pais, para as famílias, a importância da avaliação. Nós precisamos mostrar isso para os pais, o quanto é importante avaliar, para que de fato a gente consiga ser assertivo na hora de tratar e resolver aquele problema principal. Então não saiam da primeira avaliação sem saber o que mais está incomodando, sem saber qual é a queixa principal daquela família. O segundo tema que a gente vai abordar aqui é que os objetivos são diferentes das metas. Eu sei que isso pode ser contraditório, então eu vou explicar um pouquinho melhor. Às vezes, a família nos traz um objetivo que não vai ser exatamente a meta que nós vamos percorrer naquele momento. Por quê? Porque muitas vezes o objetivo que a família nos traz não está alinhado com a realidade, com a capacidade atual daquela criança. Então, nós precisamos mostrar isso para as famílias também, alinhar esses objetivos com a realidade. Então, por exemplo, quando uma família vem para a terapia, é muito comum que eles venham com o objetivo de que a criança ande, né, de que a criança caminhe. Mas nós profissionais sabemos que existe todo um processo para que uma criança adquira a marcha
e que isso vai variar de uma pessoa para outra, de uma condição de saúde para outra. Então, nós precisamos mostrar para a família que existe um processo e deixar claro em qual ponto desse caminho aquela criança está. Então, não significa que nós não vamos valorizar o objetivo da família. Nós vamos sim, e nós vamos buscar esse objetivo junto com eles. Mas a gente precisa deixar claro para a família em que momento isso vai acontecer. Se nós vamos conseguir atingir isso a curto prazo, a médio ou a longo prazo. O que vai ser necessário fazer para atingir essa meta? Quais são os caminhos que a gente vai precisar percorrer? Será que essa criança vai precisar de algum dispositivo auxiliar? O que a gente precisa trabalhar em termos de estrutura e função, em termos de atividade, para que essa criança realmente consiga atingir aquela meta? Quando isso vai acontecer? Então, a gente precisa entender também qual é o objetivo real da família. Eu quero que a criança ande, mas por quê? Por que você quer que ela ande? Porque você quer que ela se desloque sozinha, que ela consiga se locomover, que ela consiga brincar com os amigos? Mas talvez ela não consiga fazer isso melhor nesse momento numa cadeira de rodas. Então a gente precisa sentar com a família, entender exatamente quais são os objetivos de uma forma mais profunda, para daí sim juntos construir um caminho para atingir a meta, para atingir aquele objetivo, depois que ele estiver ajustado à realidade daquela criança, daquela família, daquele contexto. Então, quando a família e a criança têm clareza sobre todo esse processo, fica mais fácil entender que não vai ser algo que vai acontecer talvez no mês que vem. E eles entendem e tá tudo bem. Então a gente precisa ajustar os objetivos à realidade, para daí sim torná-los uma meta, para que ninguém saia frustrado, para que os objetivos de fato possam ser alcançados. O ponto 3 que a gente vai precisar conhecer na nossa avaliação é o caminho. Qual é o caminho que o paciente já percorreu até aqui? Se ele for um bebê e estiver chegando para você, isso não se encaixa. Mas se ele for uma criança que já passou por outras terapias, eu aconselho você a conhecer esse caminho, a procurar entender o que o paciente já fez na sua jornada terapêutica, o que deu certo e o que não deu, o que a família gostou ou não gostou, o que deu resultado, o que deu resultado mais ou menos, o que fez diferença na vida real do paciente ou não. Porque dessa conversa, conhecendo esse caminho, a gente já consegue tirar informações que vão ser importantes para utilizar na nossa prática clínica. Então, se você sabe que ele fez uma certa intervenção e que aquilo não foi positivo, que ele não gostou, você já pode pensar em incluir outra coisa para que ele se sinta mais motivado, mais engajado. Entenda que esse não é um processo pelo qual a gente vai julgar outra pessoa, ou outro colega, o trabalho do outro. A gente vai apenas coletar informações que vão nos ajudar a tornar aquele momento da nossa terapia mais motivador para o paciente. Que a gente vai conseguir utilizar aquilo na nossa prática clínica para melhorar o nosso trabalho. Então, conheça o caminho do paciente, conheça os pontos positivos e os pontos negativos, porque você já vai ter uma estrada mais clara para percorrer. Outro ponto importante, que é o ponto 4, é a vida real, ou seja, a nossa terapia ela tem que ir para fora das 4 paredes da clínica. Não adianta a gente ficar tratando só estruturas e funções, trabalhando força muscular, trabalhando amplitude, alongamento ativo, se isso não trouxer uma mudança real no cotidiano do paciente. Então a nossa terapia ela tem que expandir para atividades, para a participação daquela criança. A gente precisa entender o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, se ela vai para a escola, se ela brinca com os amigos, se ela consegue se deslocar sozinha, até onde ela tem autonomia em casa, até onde ela consegue ter independência, o que ela faz no seu dia a dia.
Dentro disso, a gente vai conseguir entender quais são os fatores que estão limitando essas atividades ou quais são os fatores que estão facilitando essas atividades. Talvez os fatores que estejam limitando as atividades que a criança faz no dia a dia sejam uma meta terapêutica nossa, seja uma queixa principal da criança, da família. Então a gente precisa conhecer a vida real, porque o nosso trabalho, no fim, ele vai ser efetivo somente se a gente conseguir transferir o nosso trabalho lá para a casa do paciente. Não significa que a gente não vá trabalhar estruturas e funções, não é isso, é um ponto importante também, desde que esse trabalho esteja alinhado com atividades com participação da criança fora da nossa clínica. O quinto ponto é investigar. Essa é uma parte essencial para nós que trabalhamos com o movimento. É nesse momento em que a gente vai conhecer o nosso paciente em termos de atividade, como o corpo dele se movimenta, como o corpo dele executa as tarefas. Então, nesse momento, nós vamos investigar posturas, nós vamos investigar movimentos. Para fazer isso, gente, eu gosto de utilizar fotos e eu gosto de utilizar filmagens. Por quê? Porque o momento da avaliação, muitas vezes, você está prestando atenção em muitas coisas e alguns detalhes podem se perder. E os detalhes fazem toda a diferença. É nos detalhes, geralmente, que estão os nossos resultados. Então é importante explicar para a família por que você vai tirar foto, por que você vai filmar, que você precisa usar esse material para avaliar depois e que também a gente vai utilizar esse material para uma reavaliação mais para frente. Então eu gosto de ter um termo onde a família assina, fica seguro para mim, fica seguro para ela, porque fica claro para o que eu vou utilizar aquelas imagens e no geral as famílias concordam. Então, depois que você filmou, que você gravou, eu recomendo que vocês utilizem a câmera lenta da imagem, do vídeo principalmente, porque aí a gente consegue ver todos os detalhes do movimento acontecendo. Então eu coloco em câmera lenta e vejo o que está acontecendo e vou anotando tudo que acontece ali naquele movimento. Eu gosto de filmar de lado, de frente, de costas, para ter todos os planos e poder analisar depois. Então, na câmera lenta a gente consegue ver detalhes muito importantes e que nos trazem muita clareza sobre por que um movimento, uma tarefa pode estar limitada, sobre por que uma participação em algum local pode estar restrita. Então, por exemplo, vamos começar pelas posturas. Quando a gente vai avaliar posturas, a gente pode tirar foto, a gente pode filmar. A gente vai avaliar as principais posturas do paciente e principalmente aquilo que está relacionado com a queixa principal dele. Então a gente vai avaliar a postura em pé, a postura sentada, ajoelhada, semi-ajoelhada, prono, supino, e a gente vai adequar isso também à idade do paciente. Por exemplo, se chega uma criança para você de 3 anos, faz sentido avaliar a postura prono e supino? Não faz sentido, porque ela já passou dessa fase, ela não precisa estar em prono e supino, a gente já quer posturas mais altas para essa criança, então não precisa avaliar. No geral, a gente vai avaliar as posturas principais e relacionadas com a queixa principal. Quando a gente fizer essas fotos, essas filmagens, depois a gente vai pegar esse material, vai sentar lá no seu espaço para rever e vai responder algumas perguntas. Tá? Para que a gente tenha mais clareza, então, sobre o que está acontecendo. Perguntas como: ele mantém essa postura? Sim, não. Se não mantém, por que não mantém? Precisa de suporte? Quanto suporte? Suporte externo, ele consegue se manter com suporte, a próprio suporte, né? Só segurando pelas mãozinhas? Ele precisa de apoio posterior, precisa de apoio anterior. Se ele permanece por quanto tempo? Existem compensações que o paciente faz para conseguir se manter naquela postura? Ele precisa se segurar em algum ambiente externo a ele? Então a gente vai tentar responder essas questões que vão nos trazer mais clareza sobre por que ele não consegue ficar naquela postura, ou por que ele consegue, ou o que está acontecendo ali.
Depois a gente vai avaliar os movimentos, as trocas posturais, principalmente a partir de vídeos daí, para que a gente consiga ver o movimento acontecendo. Então a gente vai avaliar movimentos de passar de deitado para sentado, no tatame, da cama, passar de sentado para em pé, de um banquinho, de sentado para em pé do chão. A gente vai avaliar a marcha, a gente vai avaliar subir e descer degraus, subir e descer rampas. A gente vai avaliar o rolar, engatinhar, rastejar, mais uma vez, de acordo com a idade do paciente. E aí também a gente vai pegar essas filmagens e vai olhar e vai responder novamente algumas perguntas. Então, por exemplo, ele consegue realizar aquela troca postural? Ele precisa de suporte? Quanto suporte? Ele talvez inicia o movimento, mas não consegue finalizar? Ou ele não consegue iniciar, mas ele finaliza? Qual é a parte desse movimento que é mais difícil? Então, é mais difícil começar, é mais difícil o meio, é mais difícil finalizar? Ou então, ele consegue ter equilíbrio, ele consegue ter coordenação, ele consegue ter força muscular durante aquela troca postural, durante aquela atividade? Ele precisa utilizar dispositivos auxiliares para conseguir trocar passos, por exemplo, ou ele precisa de uma bengala, ele precisa de uma órtese. O que ele precisa? Existem movimentos compensatórios que acontecem naquela troca postural, e aí a gente vai tentar entender por quê. Porque talvez falta força, porque talvez falta equilíbrio, então ele precisa compensar. Então, nesse momento, depois que a gente responder essas perguntas, a gente vai ter uma clareza muito maior sobre o que acontece de fato com o paciente, sobre o que de fato está limitado em termos de estruturas e funções. Você sai, depois de responder essas perguntas, com um direcionamento muito maior sobre o que vai ser preciso tratar no paciente. Então, por isso é importante, porque aqui a gente vai definir o nosso foco. Aqui a gente consegue entender o que de tudo isso está relacionado com a queixa principal. Então ele não consegue ficar em pé porque ele tem fraqueza de extensores de tronco, porque ele tem fraqueza de glúteo, porque ele tem fraqueza de quadríceps. Aqui a gente criou hipóteses que depois a gente vai testar, mas aqui a gente já tem uma clareza muito maior sobre o que pode estar limitando as atividades e a participação do nosso paciente, tá? E isso, gente, é treino. Então, a minha orientação é que vocês apliquem isso em um paciente. Façam toda essa investigação em apenas um paciente, porque isso a gente vai treinando até que consiga fazer de uma forma muito adequada. Mas só vai conseguir fazer treinando. Então, se desafiem a aplicar em um paciente e vamos ver o que acontece. O próximo ponto muito importante durante a avaliação é fazer a vigilância de quadril do paciente. Por quê? Porque nós estamos falando sobre crianças que têm uma condição de saúde que levam a um atraso no seu desenvolvimento motor. Então, uma criança que tem uma ativação muscular inadequada, uma criança que não recebeu descarga de peso na articulação do quadril ou recebeu de uma forma inadequada ou mais atrasada, é uma criança que tem uma marcha geralmente atrasada. Então isso leva a um prejuízo na formação da articulação do quadril. Ela fica com um acoplamento menos adequado e uma probabilidade maior de fazer uma subluxação e uma luxação. E se o paciente já tem certo grau de subluxação, acima de 30% principalmente, se eu coloco esse paciente em pé sem saber disso, eu tenho um risco maior de aumentar esse deslocamento. E aí eu posso piorar esse quadro clínico do paciente. Então é importante que a gente faça o protocolo de vigilância do quadril, principalmente em crianças com paralisia cerebral, que está muito robusto na literatura, que tem uma porcentagem de deslocamento importante ao longo do seu desenvolvimento, principalmente aquelas com GMFCS nível 4 e 5. Eu preciso acompanhar, eu preciso saber aplicar esse protocolo, eu preciso saber
ler um raio-x, entender o que o raio-x está me mostrando, saber fazer um cálculo de porcentagem de migração. Não tem como a gente falar sobre isso tudo aqui nesse mini curso, por isso que existe a pós e a gente vai falar detalhadamente durante a pós sobre como fazer essa vigilância, especificamente para cada idade, para cada nível de GMFCS. Mas aqui é importante saber que precisa ser feito. Através da vigilância, através do exame clínico, através do exame de imagem, a gente vai também colocar essas informações dentro do nosso plano de tratamento. Então, se você recebe um paciente que tem um atraso no desenvolvimento, você já sabe que precisa estar dentro do seu tratamento um plano para evitar essa luxação, para evitar esse deslocamento. Então você vai precisar colocar essa criança em pé, você vai precisar treinar marcha com essa criança. Se você pega um raio-x e percebe que tem um quadril instável, mas que ainda não deslocou, o que você precisa fazer? Você precisa incluir no seu plano de tratamento a postura em pé, não só na clínica, mas em casa. Você precisa saber informar para aquela família o quanto é importante colocar a criança em pé para que esse deslocamento não tenha uma evolução e possa causar dor e possa causar outras limitações funcionais para a criança. Então, a vigilância vai fazer parte do nosso processo de avaliação. Eu gosto de pedir o raio-x de quadril antes da primeira avaliação, para que ele já venha no dia da avaliação e eu saiba como está internamente o quadril, se eu vou poder colocar em pé ou não e se vai precisar de um encaminhamento para um médico ortopedista ou não. Então é importante a gente ter essa clareza para evitar problemas, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. O próximo ponto é conhecer as barreiras e os facilitadores na vida desse paciente. Então, o que facilita o seu desenvolvimento e o que limita, o que dificulta, o que atrasa o seu desenvolvimento. Para isso, mais uma vez, a gente vai precisar ir muito além da nossa clínica. Nós vamos precisar perguntar e conhecer a casa do paciente, os locais que ele frequenta, como a escola, os parques ou outros locais públicos, sociais que o paciente frequenta. Então, isso é importante para que a gente não trabalhe um contra o outro. Porque não adianta eu estar trabalhando fortalecimento de tronco para melhorar a postura do meu paciente lá dentro da clínica, se ele for para casa e senta todo torto, se ele for para a escola e fica mal posicionado. Isso, nesse momento, vai, por exemplo, estar sendo uma barreira. Então eu preciso conhecer. Se o meu paciente tem uma base de suporte inadequada, por exemplo, e eu sei que uma órtese vai facilitar, e nesse momento ele não tem a órtese, então isso é uma barreira. Sabendo disso, nós vamos buscar formas de tornar isso um facilitador, ou seja, de adquirir aquela órtese, para que ele possa melhorar a sua base de suporte, para que ele possa sentar melhor, para que ele possa ter uma marcha mais adequada. Ou, por exemplo, se é um paciente que consegue treinar marcha com o andador, mas a casa dele não tem um espaço adequado para isso. Isso é uma barreira e a gente vai ter que conversar com a família para tentar entender como a gente pode melhorar isso. Então, a criança pode treinar marcha talvez no passeio de casa ou em alguma praça. Tudo isso vai ser conversado com a família. Ou então, por exemplo, a criança tem uma casa que tem um bom espaço para treinar marcha, mas ela não tem um andador. Então, o fato de não ter um andador hoje é uma barreira. E aí, de novo, a gente vai conversar com a família para tentar entender, então, como a gente pode fazer. Vocês conseguem adquirir esse andador? Onde a gente pode ir para buscar para tentar adquirir esse andador? Ou então, por exemplo, outro exemplo prático da escola. A gente está lá no nosso atendimento clínico treinando, colocando o paciente em pé para melhorar a postura dele. E a gente tem um monitor, um professor na escola que deixa a criança sentada de qualquer jeito. E isso vai contra o nosso trabalho. Então a gente pode ir lá na escola, conversar com a equipe da escola, os professores, os monitores, para mostrar para eles o quanto é importante que essa criança fique bem posicionada. Que talvez em algum momento a gente tente ajustar para que ela fique em pé na escola
escola durante a tarde, para que ela não fique sentada durante muitas horas. E aí a gente sai da nossa prática, da nossa clínica e vai para os outros ambientes, para que de fato a gente consiga contribuir para o trabalho ser mais efetivo com essa criança. Então sim, a gente precisa entender quais são essas barreiras e quais são esses facilitadores para que a gente possa buscar recursos para potencializar ainda mais o desenvolvimento da criança. E o último ponto que a gente vai abordar aqui, e que na minha opinião é um dos mais importantes, é o feedback para a família. Ou seja, precisa existir um momento, depois de toda essa avaliação, em que você, profissional, já conhece a criança, já conhece as suas capacidades, já entende também as suas necessidades, as suas limitações. Vai precisar existir um momento em que todo mundo vai sentar junto, você, profissional, a família, a criança também, para que vocês consigam conversar e você consiga passar essa clareza que você tem agora, que você construiu também para a família. É nesse momento que os objetivos que a família trouxe vão ser ajustados e a gente vai juntos transformar numa meta terapêutica. É nesse momento que a gente vai entender qual é o papel profissional e qual será o papel da família. Porque a gente sabe que tanto o profissional quanto a família tem papel importante na vida da criança. E principalmente a família, porque é o ambiente em que ela está a maior parte do tempo. É a família que vai poder contribuir para o desenvolvimento do nosso plano de tratamento. Então precisa existir esse momento em que você senta e fala para a família o que você achou na avaliação, o que você encontrou, o que você considera importante, quais são os pontos positivos daquela criança, quais são os pontos que vão precisar ser mais trabalhados, o que aquela criança está quase conseguindo fazer, que talvez seja essa a nossa meta, porque isso vai trazer mais autonomia para a criança, vai trazer mais independência para ela. Então aqui é o momento de esclarecer dúvidas dos pais, porque não tem nada pior, gente, do que você iniciar um tratamento onde a família coloca expectativa, mas ela sai de lá sem informação, ela sai de lá com dúvida. Então esse é o momento para tentar sanar o maior número de dúvidas da família. É claro que você vai ter que estar sempre conversando, mas aqui é o momento para a gente tirar o máximo de dúvidas e para mostrar para a família qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer, aonde a gente vai começar, por onde a gente vai passar, até onde a gente vai chegar. Então esse é um momento importante para que a família possa confiar também em você como profissional e no seu trabalho. E para finalizar, outro ponto importante que é essencial é você, profissional, entender que o fim é apenas o começo. Isso mesmo. Uma avaliação, ela é cíclica. Você vai ter que sempre estar reavaliando aquele paciente. Você vai também ter que entender que, às vezes, você vai planejar uma sessão de tratamento. Você vai fazer todo um planejamento estratégico e aquilo talvez não vá dar certo naquele dia, porque existem interferências externas, intrínsecas também do paciente. Então hoje ele não está bem, ele está cansado, ele está com uma gripezinha, por exemplo, e ele não vai render tanto. E aquela atividade que você preparou talvez não deu certo. Mas é nesse momento que você tem que estar preparado para entender que não tem problema. Você vai recomeçar todos os dias, só não dá para desistir. Então não tem problema, a gente vai ter que estar sempre reavaliando e recomeçando, reavaliando e recomeçando, assim para tudo na nossa vida. Então para o tratamento de um paciente é assim também, mas não desista. Se está difícil, tenta de outra forma, tenta modificar alguma coisa, às vezes pequenas coisas. Não tenta colocar coisas muito grandiosas no começo. Vá permitindo que o paciente vá se ajustando também com você, com o seu tratamento. Então, tenha clareza que a avaliação ela é o ponto principal do seu tratamento. Saia da avaliação sabendo qual é o problema principal, identificando, investigando as estruturas e funções,
tendo muita clareza sobre atividades e participação, sobre aonde o paciente está envolvido no contexto de vida real, para que aí sim você seja capaz de montar um plano de tratamento que vai ser efetivo, que vai ser assertivo e que vai trazer os resultados e resolver os problemas reais do paciente de vocês.